O livro de Apocalipse apresenta muitos símbolos que nos permitem perceber o rumo da história, quer olhando para trás e confirmando, quer olhando para frente por antecipação. 3 desses símbolos são encontrados nos capítulos 11 e 13, na ordem em que aparecem no texto bíblico. Uma besta que sobe do abismo, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Hoje vamos falar um pouco desses 3 símbolos, o que representam e qual o seu papel na história. Por fim, vamos analisar em que ponto dessa cronologia histórica estamos inseridos, analisando qual o rumo esta nova gestão de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos pode se encaixar na profecia bíblica. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos então começar pela besta do abismo. Não vamos entrar no detalhe verso a verso. Pretendo fazer isso mais à frente, seguindo a sequência do estudo que estamos fazendo sobre Apocalipse. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link para a playlist no fim deste vídeo. Após introduzir as 2 testemunhas, a partir do verso 3 do capítulo 11, onde, pelos símbolos ali apresentados, podemos identificá-las como a palavra de Deus, ela dá seu testemunho por um período de tempo que veremos mais à frente, quando falarmos da besta do mar. Em Apocalipse 11, 7 e 8, lemos o seguinte: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A besta que sobe do abismo é a França, no contexto da Revolução do fim do século XVIII, e os princípios ateístas e secularistas derivados dela. Segundo as palavras do profeta, um pouco antes do ano 1798, que é o fim do período do testemunho delas, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra às escrituras sagradas. E na terra em que o testemunho das 2 testemunhas de Deus deveria sim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. A expressão origem e caráter satânico não deixa margem para dúvidas acerca de quem é o pai da besta do abismo: Satanás. A besta do mar é apresentada da seguinte forma em Apocalipse 13:11. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. No capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se esta besta, semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Esse símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a sua obra-prima do poder de Satanás, monumento dos seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. A expressão obra-prima do poder de Satanás comprova que o arqui-inimigo de Deus é o criador do papado romano, assim como que vimos na besta que sobe do abismo. O mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Satanás parecia triunfar,
Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e da sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. Na França, surgiu um poder ateu, que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. Um retinha do povo as verdades da Bíblia. O outro ensinou-o a rejeitar tanto a Bíblia como o seu autor. A semente lançada por sacerdotes e prelados foi dando o seu mau fruto. Só um detalhe: comparando as duas, podemos notar que a besta do abismo é ainda pior do que a besta do mar. Enquanto Roma viola os 4 primeiros mandamentos, mas respeita os últimos 6, a esquerda viola todos os 10, agindo para destruir não apenas a relação com Deus, mas também a relação com o nosso próximo, por meio de lutas de classes que não têm outro objetivo que não seja fazer refletir entre os homens aquilo que Roma faz para com Deus: rebelião, desobediência, assalto ao poder e, finalmente, estabelecer-se pela força. Mas ainda temos a besta da terra, que segue a besta do mar a partir do versículo 11 de Apocalipse 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. A besta de chifres semelhantes aos de cordeiro foi vista subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada devia surgir em um território anteriormente pouco ocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurada no Ocidente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. No meio do exílio e agruras, cresciam o amor e a fé. Confiavam nas promessas do Senhor, e ele não faltava com elas no tempo de necessidade. Os seus anjos estavam ao seu lado, para animá-los e ampará-los. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si um estado e deixar aos seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles, sem recearem, pela senda da providência. Foi Deus quem apontou o caminho para onde os fiéis perseguidos deveriam ir: o novo mundo, até então grandemente despovoado, da América do Norte. Colocando então esses poderes em ordem cronológica, podemos dizer que 1. A besta do mar, que é o papado romano, reinou soberana de 538 até 1798. Até a morte de Cristo, Satanás estava em rebelião contra Deus, mas agora, embora continue a revolta, ele está derrotado. Assim, ele transfere toda a sua energia para o combate à igreja. Para escapar aos ataques do inimigo, a igreja foge para o deserto, para um lugar que Deus lhe preparou, e aí é sustentada por 1260 dias proféticos, ou anos. Esse período é mencionado 7 vezes em Daniel e Apocalipse. Um desses textos está presente lá na descrição das testemunhas que citamos anteriormente. Em Apocalipse 11:3, lemos:
e darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Segundo, em 1798, no fim deste período profético, a besta do abismo, que representa o ateísmo, secularismo, pensamento de esquerda, derrubou a besta do mar, a filha mais velha contrariando a mãe, que sofreu assim uma ferida de morte, como está lá em Apocalipse 13:3, a qual ainda não está curada. E terceiro, aproximadamente no mesmo tempo, no fim do século XVIII, começou a surgir a nova grande potência mundial, a besta da Terra, que é os Estados Unidos da América. Isso quer dizer que após 1798, enquanto o papado romano sofria com a ferida de morte, perdendo grande parte do seu poderio, dois outros grandes poderes se erguiam na cena mundial: o ateísmo e secularismo, por um lado, estabelecido por Satanás, os Estados Unidos com os seus cristãos protestantes, por outro, estabelecido por Deus. O que temos assistido desde 1798 é ao fortalecimento da besta do abismo, inicialmente em termos políticos, nas últimas décadas, mais em termos sociais e culturais, da besta da Terra, que hoje é a grande e única superpotência mundial, e ao mesmo tempo o papado romano vai tratando de tentar curar sua ferida. E este é um ponto importante: o papado romano ainda não curou sua ferida. Ao contrário do que sugerem alguns comentaristas, a ferida não foi curada em 1929. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao de cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem ao papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, e ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Isso está lá em Apocalipse 13, de 11 a 16. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao de cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram domínio está ainda longe de ser destruída, e a profecia prevê uma restauração do seu poder. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, 3. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disto, diz o profeta: a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento. 2 Tessalonicenses 2, 8. Até mesmo ao final do tempo prosseguirá com sua obra de engano. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13, 8. Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Vemos que a cura da ferida de 1798 está relacionada com o reconhecimento do domingo como dia santo, que na verdade é o falso sábado. Será aqui que Roma recuperará totalmente o que perdeu em 1798.
o poder temporal, secular, político e civil, novamente agora associado ao religioso, de que já dispõe. E isso será feito com uma importante e decisiva intervenção dos Estados Unidos da América, que é a besta da terra. Os chifres semelhantes aos de cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala de nação são os atos das suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento da sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Ora, isso ainda não aconteceu. Roma ainda não se recuperou da ferida que lhe foi imposta, o que nos permite também concluir que os Estados Unidos ainda não estão plenamente falando como dragão, uma vez que a besta de chifres semelhantes ao de cordeiro ainda não fez com que a terra e os que nela habitam adorassem o papado. Também ainda não disse aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. E também ainda não mandou a todos, pequenos, grandes e ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. E quanto à besta do abismo? Se a besta do mar ainda não se recuperou da ferida, é lógico que Satanás continua ainda hoje a usá-la como sua ferramenta favorita no âmbito do grande conflito. E como é que isso se manifesta naquilo que vemos à nossa volta? Para responder essa pergunta, é necessário mostrar resumidamente quais as principais heranças da besta do abismo, no que diz respeito à sua influência na sociedade, desde o início de sua ação até os dias de hoje, não esquecendo que esse poder é uma criação de Satanás. A Revolução Francesa foi uma revolta, uma agitação política, uma sublevação e convulsão social que mudou o mundo e cujos efeitos permanecem conosco até hoje e são mais visíveis nos campos político, social e até cultural. Politicamente falando, foi durante a Revolução Francesa que foram criados os termos direita e esquerda, referindo-se ao lugar em que os políticos de então se sentavam no parlamento francês. Os que estavam à direita da cadeira do presidente parlamentar eram a favor do regime anterior. Os que se sentavam à esquerda eram contra. Convém reforçar que na França daquele tempo, a direita representava a ordem e os valores tradicionais e históricos da monarquia e da religião cristã, normalmente sempre próxima do papado na história e cultura europeias, que é o conservadorismo. Enquanto a esquerda passava a representar novidade ideológica, o colocar em causa a ordem política estabelecida até então, rejeitando a religião e seus valores, nascendo assim o iluminismo. Com o tempo, a doutrina político-social de esquerda estabeleceu-se, confirmou-se em grande parte do mundo até hoje. É uma verdade inegável que, cultural e socialmente, a ideologia de esquerda, cujas raízes mais profundas estão na besta que sobe do abismo, de Apocalipse 11:7, está bem firmada e, em alguns casos, segue sendo fortalecida. Assim,
algumas das principais heranças políticas e sociais da besta que sobe do abismo, que é o poder profético concretizado na Revolução Francesa, ateísta e secularista, são os seguintes: oposição à monarquia e aos valores cristãos tradicionais, socialismo, comunismo ou marxismo-leninismo, sindicalismo, atividade social, reivindicação de direitos sociais, ambientalismo, humanismo, ideologia de gênero, feminismo, homossexualismo, com apologia aos chamados direitos civis, licenciosidade e liberalização do sexo, redefinição do casamento como ato exclusivamente civil, aborto, evolucionismo na ciência moderna, no sentido da rejeição de Deus, oposição ao criacionismo. Essas são algumas das principais marcas de uma linha de pensamento, uma ideologia que se fortaleceu grandemente nas últimas décadas e que até mesmo nos Estados Unidos da América parecia seguir imparável e imbatível no andamento dos seus objetivos. Assim, atualmente, de onde ainda vem a maior ameaça àqueles que querem manter intacta a sua liberdade de consciência, incluindo a religiosa, essa ameaça maior não vem da besta do mar, pois está ainda em processo de cura da ferida. Também não vem da besta da terra, pois ainda não fala plenamente como dragão. A maior ameaça vem justamente da besta que sobe do abismo, o ateísmo e o secularismo antirreligioso, o pensamento de esquerda que procura derrubar e destruir tanto a besta do mar como a besta da terra. Com base nessa revelação, podemos dizer com total segurança bíblica e profética que no âmbito do grande conflito entre Cristo e Satanás, durante séculos, Roma foi o principal instrumento de Satanás. 2. Quando perdeu temporariamente Roma, Satanás passou a usar outro braço armado, a esquerda política, social, cultural. E 3. Ao mesmo tempo, Deus protegia seu povo por meio dos Estados Unidos da América. Hoje, ainda é assim que o balanço de poderes funciona. Satanás usando a esquerda com cada vez mais força para destruir o cristianismo e os Estados Unidos ainda como o último grande refúgio das liberdades de consciência, nomeadamente religiosa. E é por isso que hoje Trump é muito importante. É um obstáculo, um confronto à esquerda criada e instrumentalizada por Satanás, cada vez mais radical na destruição de tudo que são os valores e princípios judaico-cristãos. Uma presidência Trump é ainda hoje a garantia por um tempo das liberdades que estiveram na origem divina da grande nação americana. Ao mesmo tempo, e ao contrário do que possa pensar, Roma não deve estar muito satisfeita com Trump na presidência. Profeticamente, a besta do mar, Roma, tem interesse e aguarda que o protestantismo fique cada vez mais enfraquecido pela ação da esquerda secular, humanista, ateísta, para então assumir o comando das operações, agregando no seu seio a simpatia de todas as outras partes. Se o segundo mandato de Trump for idêntico ao primeiro, isso não irá acontecer e Roma terá que aguardar mais um pouco. Assim, se quiser que o diga de outra forma prática, aqui vai. Ver hoje um cristão fiel à palavra de Deus, defender ou apoiar a esquerda, seria o mesmo que temos visto no passado um valdense ou um reformador protestante defender ou apoiar o papado romano. Se quiser de forma cômica, seria a galinha defender e apoiar a raposa para presidente do galinheiro. Proteger a liberdade de consciência é um dever do Estado, e este é o limite da sua autoridade em matéria religiosa. Nesse contexto, fiquei extremamente feliz com a vitória de Donald Trump, e todos os defensores da liberdade de consciência também deveriam ficar.
não apenas nos Estados Unidos, como também em todo o mundo. Voltando ao nosso entendimento profético, sabemos que no futuro haverá aqui uma mudança. Os Estados Unidos renunciarão aos fundamentos da sua origem, abrirão os braços para agradar Roma, e o cenário será muito diferente. Enquanto isso não acontece, podemos dar graças a Deus quando temos um governo que, embora com erros, ainda teme o Senhor, que não ameaça nossas liberdades, que não impede nossa ação missionária, que respeita a vida de todos. Esse é o caso da América, a mais grandiosa nação da história pós-Cristo. Esse é também o caso da América de Trump. De acordo com o profeta Daniel, é Deus quem remove os reis e estabelece os reis. Que a grande nação americana tenha um rei que mantenha a ordem, como está em Provérbios 28:2, e que exerça justiça e dê estabilidade ao país. Provérbios 29:4. Que Deus continue te guiando na busca da verdade através do estudo da sua palavra. Estamos aqui para te ajudar. Deixe suas dúvidas e opiniões nos comentários. E se você gostou deste conteúdo, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Vamos juntos desvendar as profecias bíblicas e entender nosso papel neste grande conflito. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!